Olá, traders! Muito bom dia! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Seja bem-vindo ao nosso programa Gol do Dia. O Banco Central da Europa e o Banco Central da Inglaterra decidem os juros hoje. O setor de tecnologia segue em liquidação na Ásia. E hoje tem balanços da Amazon e do Bradesco no Brasil divulgando os resultados. Hoje, a manutenção e a expectativa dos juros é de manutenção nas taxas, de se manter no Banco Central da Europa e no Banco Central da Inglaterra. Ou seja, euro e libra operam em leve queda, mas com cautela, trader. Hoje sai o relatório JOLTS nos Estados Unidos e o payroll e o CPI foram adiados para a próxima semana. A liquidação no setor de tecnologia, lá na Ásia, pelo sexto pregão consecutivo em queda, o índice de tecnologia da Ásia, o KOSPI, caiu em 3%, 3,5%. Já as empresas como Samsung e SoftBank puxam as perdas também, ok? A Alphabet, o conglomerado das empresas do Google, e a Qualcomm e ARM decepcionaram os resultados, pressionando os futuros lá em Nova York. E na Europa também. O Bitcoin se aproxima aos 70 mil dólares, com um menor apetite ao risco. Vamos analisar quais são os possíveis cenários com as notícias quentes, trader. Outro ponto importante, as commodities continuam volátil. A prata recuou 17%. O ouro caiu 3,5%. E as dificuldades para encontrar o piso, até onde vai? Será que esse chão tem subsolo? O petróleo cai pela primeira vez em 3 dias após o Irã confirmar uma reunião com os Estados Unidos em Omã, ok? Reduzindo o risco geopolítico. Já no Brasil, Itaú divulgou no aftermarket de ontem o balanço robusto e o Ibovespa B3 passou por uma realização, ontem caindo forte. Hoje o presidente brasileiro concede uma entrevista ao canal de imprensa UOL às 11 horas e o governo nega um acordo com os aumentos discutidos com o Legislativo. Eu me chamo Fabrício Nicolau e já peço para você, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui. E já convido você, hoje tem uma live super especial com o professor Marcos Massuda, vai ser às 8 horas da noite, aqui no canal da Easy Markets. Ao vivo, vamos falar sobre o melhor setup para operar o ouro, nessas altas históricas, nessas quedas voláteis, como que se opera. Então, não perde tempo, fica atento, hoje às 8 horas ao vivo aqui no canal da Easy Markets. Vamos então ao nosso programa aqui, Gol do Dia, e vamos às manchetes e as notícias quentes que nós temos aqui nos ativos internacionais, trader. E se você tem alguma dúvida, comenta aí abaixo qual é a sua dúvida, o que você gostaria de ver aí conosco. Ok? Deixa eu só compartilhar aqui minha telinha, só um minutinho, vamos mudar a tela, aqui, estamos aqui então. Certo, meus amigos? Vamos lá então. Bom, pessoal, a gente percebe então um dia mais ruim para os mercados hoje, né? Um dia mais volátil, né? Nesse sentido, mas quem gosta de movimentação, dia volátil, dia de game, ok? Então, o dia mais sombrio de Jeff Bezos e os limites da mídia financiada pelos bilionários. Os bilionários não estão salvando as plataformas de mídia, ok? Eles estão redefinindo como Jeff Bezos fez com as suas profundas inteligências artificiais, ok? O resultado da Amazon sai hoje em breve e um questionamento sobre os gastos com a inteligência artificial e esse crescimento tá no radar, ok? A Google divulgou ontem o resultado, não foi tão bom, né? Então, os mercados estão sentindo hoje com esses resultados do Google, né? Que fez bastante investimentos no setor de IA. Mas é esperado, né, pessoal? Em relação ao risco e retorno, né? Já foi se falado no último balanço da NVIDIA, que é um projeto a médio e longo prazo, né? A queda repentina no petróleo, na prata, perdão, em 17% no preço anula qualquer recuperação após essa forte queda. A gente vai acompanhar. E o Bitcoin despenca após o secretário de Tesouro, Scott Bessent, descartar o resgate de criptomoedas, ok? A gente pode até dar uma olhadinha aqui nesse sentido, tá? Os futuros do S&P 500 está em leve queda, em menos 0,2%. Dow Jones em menos 0,017% negativo. E Nasdaq subindo em 0,06% em leve queda. O índice do medo disparando aqui, ó, em 8%, tá?
o medo assombrando os mercados, e o ouro caindo 1% neste exato momento, tá? O Bitcoin caiu 7%, rondando ali os 70 mil dólares, a Alphabet do Google, o conglomerado, né, caindo aqui 2%, tá? E a Qualcomm tá subindo no aftermarket, 1%, o resultado foi bom dela, ok? Ethereum caindo 7% e Google também. Bom, o que o Scott Bessent disse aqui, pessoal, bem rapidinho para a gente ver aqui, ó. Vamos fazer uma leitura junto aqui, ó, para quem gosta do mercado cripto, né? Até o Michael Burr, que previu a crise de 2008, disse que o Bitcoin pode entrar numa espiral da morte, que pode realmente ter uma liquidação e cair forte. Mas eu vi também que a BlackRock comprou 571 bilhões de dólares em Bitcoin, tá? Lembrando que a BlackRock tem compra de Bitcoin na casa dos 50, 55 mil dólares, tá? E agora comprou mais um pouquinho aos 70 mil, piorando a sua oferta, né? O Bitcoin caiu para baixo dos 71, né, na quinta-feira, no caso, após o Scott Bessent sugeriu que o governo não resgatasse as criptomoedas, em um debate acalorado durante uma sessão no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes na quarta-feira. Ele foi questionado pelo Tesouro dos Estados Unidos se ele tinha autoridade para comprar moedas Bitcoin ou entre outras, né? Ele não tem autoridade para fazer isso e como presidente também não tem essa autoridade, afirmou, ok? Presidente da SEC aqui. O comércio pressiona o Bitcoin para baixo, mas as criptomoedas estão reduzindo as perdas, né? A gente vai analisar graficamente, pessoal, quais são os riscos aqui, tá? Depois a gente faz uma leitura melhor com calma, mas a princípio o resumo seria isso, tá? No calendário econômico para hoje, nós temos algumas notícias na zona do euro, tivemos PMIs na Libra, na Europa, Alemanha, França, notícias aqui na China também, ó, vendas do varejo, a PIB da Indonésia, ok, e leilão de juros no Japão. Bom, o que nós temos ainda, pessoal, tá? Nós temos ainda a decisão da taxa de juros daqui a pouquinho, tá? Dentro de 10 minutos, a decisão de taxa de juros na Libra, no GBP, tá? Bastante volatilidade para quem opera os GBP. Nesse momento segue estável. E depois também tem o voto do Comitê de Política Monetária, né? Deixa eu ver aqui. A expectativa é que se mantenha os juros, tá, pessoal? A ideia é que se mantenha. Lembra? Se mantém juros, o índice cai, as moedas fortalecem da Libra, né? Tem ata aqui da reunião do Banco Central da Inglaterra. Tem pronunciamento também, ó, daqui 40 minutos, do governador Bailey, que é o governador do Banco Central da Inglaterra, tá? E também tem taxa de juros às 10h15, decisão de juros do euro, o Banco Central da Europa, ok? Alta volatilidade hoje dos mercados, hein? Europa, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, né? Bastante agitação nos mercados globais, tá? Às 10h30 tem os pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Bastante volatilidade aqui às 10h15, 3 estrelas. Coletiva de imprensa do Banco Central da Europa, às 10h45. O oferta JOLTS vai sair hoje. O JOLTS vai sair hoje. O que foi adiado, pessoal, era o payroll, que era para sair amanhã, junto com o CPI, foi adiado para a próxima semana, tá? Então amanhã não tem payroll, tá? Devido a essa questão dos ajustes ali do shutdown. Tem discurso da Christine Lagarde, às 12h15, tá? Presidente aqui do Banco Central Europeu, tá? Meio-dia 50 e 1h30 tem leilão de juros, tem aqui um discurso do Rafael Bostic, às 12h50, média volatilidade. E à tarde, às 15 horas, tem balança comercial no Brasil. Às 14h25, discursos do governador McCain, Banco Central do Canadá. Média volatilidade, 2 estrelas aqui nessa notícia. Às 18h30 tem balanço patrimonial do Federal Reserve, ok? Notícia 3 estrelas. E à noite tem discurso do presidente dos Estados Unidos às 21 horas, tá? Promete hoje o dia, pessoal. Manhã, tarde e noite, movimentação aí nos mercados, ok? Então fica atento, trader. Hoje o dia vai pegar fogo, quinta-feira só tá iniciando. Fora que tem sexta-feira com o fechamento da semana ainda, ok? Tá? Vamos lá então, pessoal, para os gráficos aqui. O principal índice americano, a gente tem algumas questões aqui a serem discutidas, né? O S&P 500, depois de dias de queda, pessoal, deixa eu pegar minha canetita aqui, ó. Depois de dias de queda, a gente percebe que no gráfico time frame de 1 hora, né, cruzamento de venda, deu aquela movimentação de queda aqui no dia 13 e 4, né? Recuperou no início da semana, fazendo um breakout aqui, né? E depois, mais um cruzamento, deu uma quedinha aqui, ó, chegou triscar aqui um baita suporte que a gente tem nesta região dos 6.900,
pontos base aqui no principal índice americano, o S&P 500, tá? E ficou lateralizando por aqui. Então ele sobe, daí deu uma quedinha e está buscando tentar fazer um rompimento para cima, né? MACD aqui tenta fazer movimento de força compradora. E diante desta tendência de baixa, a gente percebe que temos um baita suporte aqui onde ele está defendendo e temos esta linha de tendência de baixa, tá? Ele vai fazer um possível rompimento nas próximas horas. Se esse rompimento for para cá e fizer aquela base de preço, pessoal, e pimba continuar no movimento de alta, a gente tem entradas pelo pullback, né? Só lembrando que tem que tomar cuidado que tem uma média de 200 períodos aqui no meio, tá? Mas dá para analisar umas oportunidades aqui dentro de operações mais rápidas também, de scalp, né? Se às vezes você não quiser esticar. E ó, vai dar cruzamento daqui a pouco, tá? Então a gente vai ter que esperar fazer o cruzamento para a gente saber se vai ser um cruzamento de compra ou um cruzamento de venda, ok? E caso ele não sustente essa alta, essa força compradora, a gente vai perceber ele cruzando na venda, rompendo essa região aqui que já testou 3 a 4 vezes aqui também para queda, e aí rompe e faz um pivôzinho e vral, né? Também entradas pelo pullback aqui, tá? E sempre aguarde, pessoal, as confirmações aqui dos cruzamentos e do MACD na trocação de eixo, tá? Que vai te ajudar bastante nas operações de ser mais assertivo ali, tá? Continuando aqui, os índices como o Dow Jones e Nasdaq seguem o mesmo gráfico, tá? Ok? Nada tão fora do que a gente está vendo aqui, gráficos bem parecidos. Já na Ásia, o índice do Japão caiu e recuperou um pouquinho no fechamento de mercado, tá? Segue aqui também numa situação de mais estabilidade, mercado lateral. E mercado lateral, você opera com operações rápidas, operações curtas, de scalp, ok? Vamos aqui para os mercados aqui da Austrália. A Austrália fechou em queda, tá? Fechou em leve alta, na verdade, porque ele abriu em alta, né? Mas devolveu todo o movimento aqui, ó, na Austrália. Ontem subiu forte, depois devolveu tudo e fechou aqui em leve alta, né? Ainda pode, até a noite, pessoal, pode fechar esse gap aqui, ó, tá? Ficar atento aí. Na China, CNHX, HK50, olha só, tentou fazer um movimento de alta, cruzamento de compra, depois cruzou para venda, cruzou para compra de novo aqui, ficou meio que lateral, né? Fez esse único movimento de tendência e depois lateralizou. O mercado lateral vai cruzar e descruzar, então toma atento, trader, se você já sabe disso, né? Bom, ele está buscando também um rompimento para cima aqui, ó, rompendo esta máxima aqui que nós identificamos aqui entre 14.980 a 15 mil pontos base, tá? Nessa faixa aqui, 14.980, né? Ele vai fazer um rompimento para cima e buscar esta resistência no 15.060, tá? Ok? Beleza? Na China, Europa, DAX da Alemanha. Hoje tem decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu e da Inglaterra, aqui no Reino Unido. Ó, o DAX da Alemanha segue em leve queda também, já desde ontem, né? Também tentando fazer um rompimento aqui, tá? Vamos acompanhando aqui. Tem uma baita base de preço, de suporte por esta região, ok? Então fica atento aí também nas oportunidades. O K100, que é o Reino Unido, Libra Britânica, tem decisão de juros também por lá hoje, tá? Segue nesse momento aqui em leve queda. Também se espera que manutenção nos juros e manutenção faz o índice cair, né? Ó, se ele romper esta mínima aqui, ele continua com uma queda, fez aquele pivôzinho e continua na continuidade de queda também, tá? Cruzamento de venda. Então, o FTSE, que é o Reino Unido, neste movimento. O CAC da França segue em alta, movimentação bonita aqui, e rompendo esta máxima aqui, ó, vai dar mais um rallyzinho aqui, um repiquezinho, jogo rápido, tá? Nas ações, nós tivemos ações do Facebook, do Google, que também não foi bom, ó, o Google despencou, e acho que cai mais hoje na abertura, tá, pessoal? Tá, sentimento bem de queda mesmo nas empresas da Alphabet. Microsoft também, dois dias de gap de baixo, olha, fortíssimo também. Mas, uma região de oportunidade de compra, né, comprar barato, tá buscando aqui esse movimento de fechamento do gap, tá? Ok? Nvidia em queda também. Todos os mercados hoje de ações, pessoal, liquidação, hein? Promoção, oferta, comprar barato. Petróleo Brent, vamos aqui para o petróleo Brent, ó, rompeu aqui a movimentação, seguiu em alta, né, pelo terceiro dia e depois recuou, tá? Em leve queda, mas está recuperando ainda, tá? Tem chance de continuar esse movimento. Se a gente pegar aqui na tendência, ó, tá dentro de uma tendência de alta, batendo nos repiques e indo para cima. OK,
Vamos dar uma olhadinha aqui na parte do dominância do dólar. O dólar perante ao mundo, né? Ó, o dólar subiu um pouquinho na madrugada de hoje, né? Agora está recuando um pouco devido às correções naturais que faz após momentos de compradores, né? Acaba corrigindo. Então, o dólar aqui é um pouquinho mais forte, né? E o ouro? Ouro, prata. Vamos ver a prata aqui, ó. Antes, a prata caiu 17%, pessoal. É muita coisa, tá? Ela tá fazendo aqui aqueles padrão de cunhas ascendentes, né? São movimentos que a gente chama de movimentos de queda, que é que ele vai afunilando, né? E cai forte aqui, tá? Fez uma aqui em cima e agora talvez busque aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Certo. Ok. É, pessoal, tem que. Deixa eu ver aqui. O ideal é tentar é, ver se essas médias aqui vai cruzar de novo para baixo e ele fazer esse pivô de baixo. Se ele não fizer, existe uma grande chance dessas médias se reencontrar aqui logo no começo aqui, dar um outro cruzamento por aqui, tá? De reversão. Se for para cima, compra. Se você quiser esperar para poder entrar na venda, se for para baixo, é venda, tá? Ok? Deixa eu colocar aqui meu código de ativos aqui que eu às vezes eu esqueço, né? Aqui em Canvas Trade, ó, dicas pequeno, padrão, descrição, ó, ok? Aí fica aqui o ativo que eu estou operando, ó, prata, prata versus dólar. E o ouro? Ouro versus dólar americano. Tá o mesmo gráfico da prata, tá? É que, falar a verdade, a prata subiu muito, né, nos últimos dias, né? Então, acabou corrigindo, né? Ela não é tão consolidada como o ouro, né? Mas por isso. Vamos ver o Shao. Shao. Movimentação de queda também. Tem aqui um afunilamento também, ó, pessoal. Vai estourar já já. Resta saber se ele vai conseguir movimentação de compra aqui ou ele vai romper mesmo, fazer aquele pullback e pimba na venda. Tá? Duas situações do Shao, então. Ele está abaixo da média de 200 períodos, está num triângulo de afunilação. Geralmente, quando começa afunilando, vai estourar, ok? No Shao UST, a gente só precisa saber se vai ser para compra agora ou para venda. Beleza? Mas eu esperaria a confirmação, né? De uma daquelas regiões para poder entrar a favor do movimento, seja vendido, seja comprado, tá? Bitcoin, o tal do Bitcoin, conhecido agora como e chamado como espiral da morte. Bom, pessoal, Bitcoin tem que tomar um cuidado aqui no semanal, que ele tá um pouquinho mais preocupante, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu ajustar. Deixa eu ajustar aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, eu tô no gráfico semanal, tá, pessoal? Ele deu 3 candles de baixa. Ah, Fabrício, pode continuar? No semanal? Pode. Pode falar a verdade, né? Mas o ideal seria se ele bater aqui na média de 200 períodos, ele dá aquele repiquezinho forte aqui na compra, né? Então, tem uma oportunidade decorrente às quedas fortes que tivemos aí, de repente de uma possível trégua, uma possível reversão, né? No mercado de cripto, no caso do Bitcoin, tá? Mas já apontava queda, pessoal. Tá firme aqui o negócio no Bitcoin, né? E esse cara lá, o Michael Burry, que, como eu falei, que foi o que previu a crise de 2008 nos Estados Unidos, ele tá prevendo que o Bitcoin vai entrar numa espiral forte de liquidação, tá? Eu só acredito vendo no semanal, tá? Só no semanal. Eu acho que teria que esperar como vai ser o fechamento desse candle, né? Dependendo aí, quando ele estiver bem esticado, a gente aproveita ali uma situação de compra, enfim, a favor desse movimento de repique, tá? Ok? Certo? Aí depois, Bitcoin ainda, como ele tá sem força, cai tudo, né? Doge, Ethereum, Litecoin. Ethereum saindo a $2.000, né? Que é o bastante mesmo. Bom, vamos para os pares cambiais, pessoal. Pares cambiais aqui. Vamos falar de Euro JPY. Olha só o Euro JPY, movimentação fortíssima de alta, tá? O euro bem fortalecido frente ao Japão, ao Yen. Vamos ver aqui. Audicad, olha o Audicad, disparou também, ó. Tinha feito esse afunilamento aqui ontem. Isso, não, esses dias aqui. Vamos ver aqui no 1 hora aqui.
Uma hora. Olha só, mercado lateral, agora também uma tendência de queda aqui no Wildcard, uma leve queda, tá? Com uma base de preço aqui. Deixa eu ver. Ó, bateu uma vez, bateu duas, tá caindo, sem força. Pode ser que bata a quarta vez aqui, ó. Rompendo aqui a quarta vez, né, a moeda da Austrália valoriza perante o Canadá e aí também dá oportunidades de compra, tá? Outro ponto importante aqui, ó, no meio do caminho vai cruzar também, às vezes até um pouquinho antes, tá? E vai dar excelentes entradas para compra pela cruzamento aqui que a média está fazendo mais curta aqui por baixo, né, inclinando para cima aqui, tá? Eu tô com uma média de 9,21. A de 9 é laranja, a de 21 é vermelha, ok? É verde, perdão. Quando acontecer assim, ó, de ter uma aqui de tá um probleminha, você clica no botão direito, vem aqui, deixa eu tirar aqui a canetinha, vem aqui em redefinir preço, ó. Deixa eu ver porque que ele não tá saindo aqui, peraí. Aí, beleza. Bom, retomando aqui, tem também dólar australiano, ó, fez um fundinho duplo também, possível reversão para cima. Tem aqui, vamos ver aqui, Euro-USD, vamos ver. Euro-USD tá mais fraco, né? Quando o dólar fortalece, né? Frente às outras moedas, acaba que o euro aqui, ele desvaloriza. Né? No momento ele está caindo, mas se o euro ganhar força após essa iniciativa dos bancos centrais, é bem provável que ele possa romper esta linha aqui, né? Aqui o meu suporte, e rompendo essa resistência, pimba também para alta aqui no Euro-USD, tá? Porque como o dólar tá mais forte no mundo todo, então ele ganha valorização. E daí, no caso, perdão, ao contrário, né? Se o dólar tá mais forte no mundo, o euro ganha desvalorização. Como o dólar já valorizou e agora tá recuando um pouquinho, o euro vai começar a valorizar, tá? Ok? Aí faz esse movimentinho de alta. Aí, dominância vamos falar aqui de mini dólar no Brasil. Mini dólar aqui pode querer ensaiar um movimento de alta, tá, pessoal? Né? Pode querer ensaiar uma tendência de alta. Já o índice, correção. Depois de queda forte, corrigiu um pouquinho aí. Certo? Os mercados bem voláteis aí, tá, pessoal? Bem voláteis mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais algum outro ativo. Nova Zelândia dólar. Ó, Nova Zelândia, outro ponto aqui, ó. Entradas aqui, ó, acima dessa linha da neckline, ó. Ok? Aqui para cima. Fazendo meio que um fundinho duplo, né? E essa região aqui de resistência aqui que pode romper e buscar novas áreas do preço. Certo, meus amigos? Bom, eu queria passar isso para vocês hoje, algumas oportunidades, os ocorridos, as notícias, né? Para que vocês se preparem para todos os ativos. É cripto, é mercados cambiais, é índices. E não esquece que hoje às 8 horas tem a nossa live ao vivo aqui no canal do YouTube. Eu e o professor Marcos, o ilustre professor Marcos. Já peço para você, se é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha, que me ajuda bastante. E ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Um grande abraço a todos, juízo, bons trades, um dia mais volátil. Cuidado, tenha cautela e opere com prudência, ok? Chega por hoje, grande abraço a todos.